Coucou tout le monde! Seja bem-vindo a mais um episódio de Aprender Francês com Salmos em Francês. Hoje teremos o episódio 21 e o salmo de hoje é o Salmos 32. E separei um versículo em particular, o versículo 8. Então, eu vou ler primeiro em português e depois em francês. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. En français, la Sainte Bible, version Louis II, Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Então, o que deu para separar como ato de comunicação e aspecto gramatical? Então, a competência linguística aqui seria pedir o seu caminho. Demander son chemin. Et comprendre les instructions. Pedir o seu caminho e também, entender o caminho que deve seguir. O aspecto gramatical aqui é, sem dúvida, le futur simple. A conjugação dos verbos no futuro. En français, le futur simple. Então, primeiramente, vamos separar esses verbos. Temos je t'instruirai, je te montrerai et je te conseillerai et j'aurai. Então, temos 4 verbos nesse versículo. Como se forma a estrutura do futuro simples em francês? É simples. A gente pega a base é o verbo no infinitivo. E depois o afixo é la terminaison du futur simple. Eu vou explicar como se faz. Alors, a base é o verbo infinitivo. Tá bom, vamos pegar aqui os 4 verbos. Je t'instruirai. Qual é o verbo? Instruire, certo? Esse verbo termina com ir, instruire, d'accord? Isso é a base. A base é o infinitivo. E a isso vamos acrescentar o afixo. Como se forma o afixo do futur simple? Na verdade, é só lembrar do verbo avoir, ou à l'indicatif du présent. Como que é? Alors, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Certo? Agora, se você visualiza, vou repetir. Tá? Para facilitar a explicação da formação do futur simple, eu preparei aqui o meu quadro que vai ficar bem mais fácil. Alors, le futur simple, como se faz? Pegar a base, o que é a base? É o verbo, é o infinitivo do verbo. Plus la terminaison do futur simple. Qual é a terminaison do futur simple? É o verbo avoir. Eu não estou entendendo nada, professora, me explica melhor. Tá bom. Quais são os 4 verbos do versículo? Je construirai, je te montrerai, je te conseillerai et j'aurai. D'accord. Então, vamos pegar o verbo mais fácil. Montrer. Montrer, mostrar. É um verbo fácil, por quê? Porque é um verbo do primeiro grupo que termina com er. Ok. Montrer. Montrer é a base, d'accord? E precisa acrescentar plus mais um pedacinho. Qual o pedacinho? O pedacinho
é referente ao verbo avoir. Oui? Alors, le verbe avoir. J'ai, tu as, as, il, elle a, on a, nous avons, ONS, vous avez, pardon, ONS, vous avez, EZ, ils, elles ont, ONT. Esse pedacinho, como que eu fiz? Eu peguei o verbo avoir e peguei a terminaison. Esses são terminaison do verbo futur simple. Como que eu faço? Pego a base plus isso. Montrer. Je montrais. Montrer. Tu montras. Montrer. Il, elle, on montra. Nous montrons. Vous montrez. Il, elle montront. Certo? Isso é a formação do verbo. Agora, vamos aplicar, por exemplo, com um verbo que termina com IR. Como faz? Um exemplo, instruire. 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 D'accord? Plus la terminaison. Instruire. Je j'instruirai. Tu instruiras. Il, elle instruira. Nous instruirons. Vous instruirez. Ils instruiront. D'accord? Ó, presta atenção. É a mesma pronúncia. Qual é a diferença? O NS é referente a nous e o NT é referente a il ou elle no plural, certo? Aí a gente já sabe que EZ é vous. Oui, AI é eu, je, mas E briga com A, E, I, O, U, então cai fora, fica o apóstrofo, igual aqui. Por quê? Porque começa com I, aqui começa com A. Depois, tu, A, S, tu pega S, vous pega Z, e il, elle, A, simple. D'accord? Ok. Alors, on a verbe en ER, verbe en IR et verbe en RE. Par exemple, apprendre. D'accord? Alors, comment est-ce que je fais? J'enlève le E et je rajoute la terminaison. No verbo que termina com RE, eu tiro o E e acrescento o affixo. D'accord? Par exemple, apprendre. J'apprendrai dans le futur. Tu apprendras. Il, elle apprendra. Nous apprendrons. Vous apprendrez. Il et elle apprendront. ONT. D'accord? Très bien. Então, aqui temos os 3 grupos de verbos. Vamos continuar, porque com outros verbos não é sempre assim. Temos o tal de verbos irregulares, les verbes irréguliers. Quais são os mais famosos? Alors, nous avons être, vira, je serai.
avoir, vira. Tu auras. Faire, vira. Il, elle, on fera. Avec A. Allez, nous irons. ONS. La terminaison não muda. Muda a base. A base que é um verbo irregular. Venir. Vous viendrez. Termina com EZ, mas a base é diferente. Vouloir. Ils voudront. ONT. Et pouvoir. Elles pourront. ONT. D'accord? Ok, isso é o aspecto gramatical, a formação do futuro simple. Agora, qual era a compétence comunicative? Demander son chemin. Demander son chemin et comprendre les instructions. Alors, quem já estudou francês, com certeza já teve essa aula. Pardon, monsieur, je suis perdu. Pardon, madame, excusez-moi, madame, je cherche la gare. Où est la gare, s'il vous plaît? Oui? Com certeza você já deve ter escutado isso. Então, aqui eu separei alguns verbos para indicar o caminho. Oui? Temos, por exemplo, continuer, aller, tourner, prendre, traverser, passer e arriver. Ok? Isso são os verbos isolados, mas vamos colocar numa frase, num contexto. Oui? Alors, pardon monsieur, je cherche la gare, s'il vous plaît. C'est facile? Alors, vous continuez tout droit. Vous continuez tout droit. Tout droit. Todo reto. É masculino. Tout droit. Todo reto. Né? Eu aprendi a falar toda a vida. Você vai toda a vida. Assim. Tout droit. D'accord? Não confunda com à droite. Droit, masculino. Droite, feminino. Direito, masculino. Direita, feminino. La même chose, igualzinho. D'accord? Ok. Vous continuez tout droit. Et après, vous tournez. Eu viro. Tourner et virar. Vous tournez à droite. Ou vous prenez la première rue à droite. Vous prenez au verbe prendre, pegar, tomar, prendre une douche, prendre le métro, prendre une bière, prendre la première rue à droite. Tourner à droite ou prendre à droite. Oui? Ensuite, vous prenez la deuxième à gauche ou vous tournez à gauche. Oui. Après, vous traversez la rue. Atravessa. É parecido. Vous traversez la rue ou vous traversez le pont, a ponte. Attention, le pont em francês é masculino. Vous traversez le pont ou vous traversez la place. A place, vous traversez. Vous traversez la rue, le pont, la place. Très bien. Ensuite, vous passez devant la banque. Vous passez, você passa na frente de o banco, a loja, a farmácia, a referência. Oui? Você passa na frente, vous passez devant. Oui? Et enfin, vous arrivez à la gare. Et pour fin,
você chega até a destinação. Oui. Et enfin, vous arrivez à destination. Oui, vous arrivez. Je répète les verbes. Répète os verbes. Vous continuez tout droit. Vous tournez à droite. Vous prenez la deuxième rue à gauche. Vous traversez le pont, la rue, la place. Vous passez devant la pharmacie. Et enfin, vous arrivez à destination. É isso. Então, voltando ao versículo, je t'instruirai et te montrerai. Eu vou te instruir no futuro e eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar e terei sempre o meu olhar contigo. Oui? Então, espero que com essas indicações eu tenha ajudado a acrescentar o seu vocabulário, talvez dando algumas explicações sobre o futur simple, nem sempre parece tão fácil, e agora é colocar em prática. É isso, agradeço pela atenção e até semana que vem. À bientôt!